Boa tarde a todas, todos, todes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Debate com Ginga. Essa edição, que é do mês de março, é com muita satisfação que eu lembro aqui que o mês de março a gente comemora e festeja, celebra, estamos celebrando 7 anos ininterruptos do Debate com Ginga. Né? O primeiro Debate com Ginga realizado nesse formato que estamos hoje foi realizado em 2014, no mês de março. Um mês e uma temática relacionada também à luta das mulheres. Então, esse debate ocorreu em março de 2014 e, a partir de lá, desde lá, até esse momento, a gente está realizando mensalmente esse projeto que ajudou e nos ajuda, me ajuda a crescer e a entender essas multifaces que a capoeira possui. A programação de aniversário do Debate com Ginga estava prevista para iniciar hoje e ser até quinta, seriam 4 palestras. No entanto, essa programação estava dentro de um festival, que é o Festival Viva Capoeira Viva, Arte, Cultura e Ancestralidade. Devido ao estado atual de nossa cidade, do nosso estado do Ceará, devido à pandemia, está agravada, estamos em lockdown nesse momento, e foi decidido pela organização do festival que iríamos adiar. Então, o festival foi adiado, assim como a nossa festa do Debate com Ginga. Então, a programação de palestras do Debate com Ginga de aniversário ainda será realizada dentro do festival. O festival a gente vai divulgar uma data logo mais em breve, tá bom? No entanto, como havia já uma palestra, uma das palestras seria realizada no dia 8 de março, com uma temática bem específica para esse tempo, para o dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher, resolvemos não adiar essa palestra, e sim fazer o debate do mês de março, com a palestra que já estava programada. Lembro também que o debate do mês de fevereiro foi adiado por conta que tivemos um falecimento de um mestre, então trago aqui também presto minha homenagem ao mestre Alexandre, que pelo Covid nos deixou de uma forma breve, precoce também, e resolvemos, né, por homenagem e por respeito à figura do mestre e à pessoa do mestre Alexandre, não realizar o debate de fevereiro. Então, fica essa homenagem prestada aqui ao mestre Alexandre. Iremos fazer o debate do mês de fevereiro ainda também no mês de março, provavelmente no final de março. Então, fiquem atentos aos próximos debates, ok? Reforço que o Debate com Ginga, ele oferece uma certificação, mas para que essa certificação chegue a você, é necessário que você nos envie um e-mail. O e-mail vai estar aí no chat, debatecomginga@gmail.com, solicitando a sua certificação de participação no debate. E a gente vai estar respondendo juntamente com o questionário para você estar nos ajudando também. Sem mais demoras, eu queria convidar aqui já para dividir essa tela comigo a mestra Francesinha, que conheço há anos, tive já uma grande satisfação de recebê-la na minha própria casa, acompanho muita coisa dela, me ajudou, me mandou vários textos, me encheu um pendrive meu de material já de capoeira. Então, é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, consideração e admiração, não só dentro da capoeira, mas em termos de ser um ser humano como ela é. Então, não podia ser melhor o debate hoje, uma pessoa melhor do que ela,
um debate com um tema muito importante. Quero deixar também aqui o meu respeito, a minha admiração para todas as mulheres, capoeiristas ou não capoeiristas, de conseguirem chegar até aqui. Né? Eu falo muito para minhas alunas que ser mulher já é muito difícil, né, no mundo de hoje. E no mundo do passado também, sempre foi difícil ser mulher. E ser mulher dentro da capoeira ainda é mais difícil. Então, se a mulher está dentro da capoeira, ela já é guerreira por si só. Só em ser mulher já é guerreira. E dentro da capoeira, que falar. Mas quem sou eu para falar do que é ser guerreira? Né? Eu acho que aí eu não tenho esse lugar de fala. Esse lugar de fala são de vocês, mulheres, e vou convidar para dividir esse lugar de fala. Convidei, no caso, a mestra Francesinha. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui essa tarde conosco. Tenho certeza que será um debate riquíssimo, tá bom? A partir de agora, eu deixo a sua fala de apresentação e a partir de agora o debate, o Gunga está na sua mão, a roda, quem comanda é você, e fique bem à vontade, seja bem-vinda aqui no nosso debate com o Ginga. Boa tarde, mestre, boa tarde a todas, todes e todos. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Tá ótimo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui para trocar, né? Trocar algumas ideias, para falar de maneira bem superficial sobre um pouquinho da história das mulheres ao longo, né, dos anos, dos séculos, até a gente chegar na capoeira de maneira bem rasa. E hoje é um dia muito especial por várias razões, porque a gente está aqui juntos, mostrando que a gente é resistência, porque a gente está aqui hoje falando das mulheres na capoeira, das mulheres na vida, no cotidiano, relembrando nossas ancestrais, a nossa ancestralidade, que lutou, morreu e ainda luta dentro das nossas, né, nossos corações, das nossas memórias, as primeiras que vieram, não só na capoeira, como na luta pela busca pela equidade. Então, 8 de março é um Dia Internacional das Mulheres. Desde 75, a ONU marca essa data, mas não estamos falando de todas as mulheres, né? Porque mulher no singular pode ser entendido como uma categoria universal, mas nós somos mulheres. E quando a gente fala das mulheres, a gente está falando de um acervo gigante que não tem como se estruturar dentro de gavetas, né? E dentro dessas questões, entendendo que somos plurais, a gente entende que hoje é um dia para comemoração de todas, mas existem os dias específicos para cada categoria, se a gente entender que existem essas categorias. Eu entendo que algumas têm que ser mais marcadas, como o Dia das Mulheres Negras, caribenhas, afro-brasileiras, que já é um pouquinho mais para frente, né? Que é uma outra discussão. Então, a gente está aqui hoje comemorando a abertura do seu evento, está sendo online, gratidão pela oportunidade. A gente está aqui comemorando a cultura, porque sem a cultura a gente não é nada, sem a ciência a gente também não é nada, e fazer cultura também é fazer ciência, e fazer ciência também é criar padrões culturais que vão modificar a nossa sociedade e nossa forma de enxergar o mundo, né? Então, a gente está aqui hoje para trocar ideias, trocar saberes, e vamos ser felizes apesar do momento, do quadro atual que a gente vive, que é extremamente preocupante. Então, assim, muito bom a gente estar fazendo esse encontro, porque de outra maneira não poderia acontecer se não fosse as redes, né, que hoje estão aí para fazer essa ponte. E, assim, eu acho muito interessante, estava vendo um estudo do professor Meira, da educação física, né, e ele fala que a gente já viveu vários tipos de sociedade. E hoje, a gente não está mais nas sociedades de classes, porque isso aí já ficou ultrapassado. Hoje, a gente vive as sociedades das redes.
das teias, das conexões. Bem-vindos ao século XXI, né? Gratidão por isso. Mas eu ainda sou do século XX, então tenho uma certa dificuldade com essa questão virtual. Vou tentar botar aqui uma apresentação que eu fiz para a gente poder ir conversando sobre ela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai interrompendo para a gente poder ir dialogando, construindo coletivamente a nossa fala. Gratidão pela presença de vocês, eu estou muito emocionada de estar fazendo parte dessa apresentação aqui hoje. Vocês veem a tela inteira? Mestre, ainda não tá apresentando para a gente. Não. Vê se... Deixa eu ver. Entrou, mestre? Não, mestre, ainda não. A senhora botou em compartilhar? Deixa eu voltar lá. Só um momentinho, por favor. Tudo bem. Pessoal, lembro que a mestra deixou à vontade, então, a intervenção em qualquer momento, né? E, claro, no final da fala dela, a gente vai ter o tempo também para questionamento, conversa, trocas. Então, também não se preocupem. Vai ter o tempo depois da fala para a gente conversar e debater sobre a temática. Deixa eu ver. Ainda não, mestre. Vamos fazer aquele passo a passo de novo. Apresentar agora. Não entrou não, né? Poxa vida. E a gente ensaiou, viu, pessoal? Estava tudo ok. Fizemos a apresentação, estava tudo ok. Mas é isso, tecnologia é disso. Vamos lá. Fique tranquila, mestra. A gente está aqui só para lhe receber. Fique tranquila, que vai dar certo. Bem, eu vou lá e apresentar agora, não é isso? Apresentar agora. Aí coloca tela inteira, mestre. Tela cheia. Uhum. Aí vai lá, clica no negócio e coloca compartilhar. Tá. Opa, tá indo agora, mestre. Só que foi a do celular. A senhora tá apresentando pelo celular mesmo? Não. Estou apresentando pelo computador. Ou está pelo celular. Saiu de novo. Que coisa, gente. Sabe o que é que eu acho que vai ter que fazer realmente? É desligar, sair do celular. Pronto, agora tente apresentar pelo computador de novo. Foi? Não, tem que tentar de novo agora, apresentar. Vai lá, apresentar agora. Apresentar agora, tela inteira. Foi? Não foi, mestre, ainda. Então, vamos fazer o seguinte, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui. Tem como mandar para todo mundo pelo celular a apresentação? Tem um link que a gente possa colocar para todo mundo compartilhar? Mestra, deixa eu ver aqui. E aí todo mundo iria acompanhar, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se estou no celular. Vamos com calma que dá certo. Mas fez nesse instante, deu tudo ok. Muito estranho. Mas vamos tentar de novo, só mais uma vez. Vamos lá, devagarzinho. Sempre. Apresentar agora. Isso, clicou, certo? Uma guia, né?
Vai lá a tela inteira. Eu acho que é uma guia. Não, mestre, é a tela inteira. Tem certeza? Tenho. Tá. Porque a gente já foi na tela inteira. Pois é, e deu certo. Aí apresentou. Aí você vai clicar lá lá na tela primeiro, dá um clique na tela. Sim, compartilhar. Aí, isso, compartilhar. O nome compartilhar ficou azul? Ficou. Pronto, está compartilhando agora. Foi? Agora deu certo. Pronto, deu certo. Que bom. Então vamos lá. Rapidinho. Podemos começar? Então? Pode, mestre. Se der algum problema, não se preocupe, eu venho aqui e aviso. Tá bom, porque eu não consigo ver vocês, né? Certo. Então vamos lá. Vamos começar, né? Já falei que eu sou muito grata pela oportunidade. Não estou apresentando nenhuma verdade, alguns fatos sim. Não acredito que exista verdades. Acredito que cada um tem uma forma de enxergar o mundo e cada um tem uma forma de entender, interpretar essa realidade, esse cotidiano. E a minha não é a única forma. Existem formas plurais e a diversidade é o que é o mais bonito de tudo. Atualmente, eu estou estudando as mulheres estrangeiras que trabalham com capoeira. No meu doutorado, eu já trabalhei sobre os eventos femininos do Grupo Capoeira Brasil, do Grupo Senzala, do grupo de alguns outros grupos, e foi muito interessante. Acabei o meu doutorado falando também sobre o empoderamento das mulheres, das mestras, de algumas, e hoje eu entendo que a gente precisa continuar nessa luta, porque ainda existem muitas barreiras, muitas dificuldades, apesar dos inúmeros ganhos e conquistas, mas a gente ainda tem que lutar muito para poder encontrar esse espaço de equidade, de voz na nossa sociedade de uma maneira geral. Então, se a gente for lá no passado, num passado distante, a gente vai encontrar algumas menções às mulheres. Uma delas foi o apóstolo Paulo, que diz que as mulheres elas devem aprender no silêncio da sua sujeição, ou seja, ficar calada, ficar muda, silenciada, interditada. E isso vem se propagando até hoje. Em pleno século XXI, a gente ainda vê o se calar, o não dizer, que às vezes diz até mais do que o falar. Na Grécia Antiga, em Atenas, algumas mulheres, ou quase todas elas, de acordo com a literatura, né, a história, traz que a mulher tem a função análoga à de escravos, ou seja, bem semelhante, que era a função de reproduzir, criar seus filhos. Isso há séculos e séculos atrás. A função natural, a mulher, um ser da natureza, um ser mãe, um ser voltado simplesmente para a função de procriação. Diferente do homem, que é um ser intelectual, que é um ser da cultura. E são essas questões que até hoje ainda a gente tem uma pauta para ser conversado, para ser discutido. Existia uma singularidade. Por volta de 1625 a.C., existiu uma filósofa chamada Safo. E essa filósofa foi responsável por vários poemas super interessantes que rodam ainda, né, na investigação, nos indícios, pela busca de mais recursos para localizar essas escritas. A Safo foi uma intelectual, foi uma filósofa. Do nome dela veio a palavra safada. Ela nasceu na ilha de Lesbos. É uma ilha que fica localizada na Grécia, conhecida também o lugar da Ilha das Mulheres, por isso vem a palavra lésbica.
Então, mas muitos das suas poesias, dos seus pensamentos foram sumidos, vamos dizer entre aspas, né? Sumiram da história. Mas ainda há uma busca por esses escritos, por esses manuscritos dessa filósofa, porque ela é um ícone. Em Roma, a gente vê a presença do pater familias. O pater familias é o poder do pai sobre a família. E aí a gente vê nascer toda uma estrutura na qual o homem é o que rege a família, não a mulher. O homem sozinho tem o poder para isso, dentro da confecção, né, das estruturas de Roma, que foram copiadas e muito até os dias atuais. Por volta de 1905 a.C., as mulheres se reúnem e vão ao Senado em Roma exigir o direito de usar o transporte público, porque até então elas carregavam suas compras, carregavam todo o peso e tinham que caminhar, eram impedidas de usar o transporte. E alguns escravos ainda poderiam usar, mas as mulheres não. Aí a gente caminha bastante e chega na Idade das Trevas, a Idade Média. E essa longa faixa temporal foi uma faixa de muita perda de conhecimento, foi uma caça às bruxas, as mulheres eram taxadas de bruxas por qualquer coisa, muitas mulheres perderam suas vidas. Antes mesmo disso acontecer, havia muitas guerras por buscas de novos territórios. Os homens iam para as guerras, algumas mulheres assumiam alguns papéis. Logo em seguida, com o fim dessas guerras, os homens retornam, os que sobreviveram, e encontram as mulheres fazendo papéis que eram considerados de homem. E aí houve essa caça à bruxa, né? As mulheres começaram a serem exterminadas por qualquer razão. Ela trabalha com ferro, então ela é bruxa. Ela trabalha com ervas, ela vai no quintal da sua casa, do seu terreno, e trabalha com algumas ervas que podem curar, ela é bruxa. E havia lugares que competiam com outros para ver quantas mulheres eles matavam, considerando essas mulheres bruxas, em nome da igreja. Foi um verdadeiro genocídio de mulheres na história. E aí a coisa vai andando, os séculos vão passando, vem o Renascimento, e a gente se depara, depois de milhares de séculos, a gente vê o nascimento de uma nova sociedade, principalmente no campo que a gente pode dizer que a gente tem mais acesso, né, que seria o mundo ocidental. Não é o conceito correto, mas é o mais aceito, mais bem localizado. E aí a gente vê nascer a sociedade industrial, e dentro dessa sociedade industrial, já em 1700, 790, já quase beirando o século XIX, a gente vê uma forma de tratamento muito desleal, muito covarde em relação às mulheres. As mulheres trabalhando em indústria têxtil, levando seus filhos pequenos, ganhando muito menos, em condição de insalubridade. As mulheres eram espancadas, vítimas de estupro, de uma série de violências que não dá nem para descrever. E nessa época a gente podia dizer que o trabalho das mulheres nessas indústrias, na França, quase 46% eram de mulheres, 19% de homens, 35% de crianças e 17 a 18 horas de trabalho por dia. Era realmente uma abominação, uma coisa terrível, não dá para imaginar tamanha crueldade. E aí a gente já está vendo nascer um sistema, né, na qual as mulheres ainda são brutalmente aniquiladas, porque como vai ter qualidade de vida se trabalhando tanto, tendo tão pouco momento para cuidar de si, cuidar de sua família, de se alimentar? Eram muitas e muitas horas. E assim a gente vê que é um estilo de vida extremamente cruel. A gente está aí no século, voltando um pouquinho, no século XVII, século XVIII, que os trabalhos domésticos eram concentrados por intermediários, ou seja, existia o trabalho doméstico ainda também,
Então, além do trabalho fora, ainda existia o trabalho doméstico. Então, era muito complicado. Veio a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, né, lá de Rousseau, a gente tem os 3 princípios norteadores: igualdade, liberdade e fraternidade para os homens. Muitas mulheres lutaram, foram para o fronte, e quando o Reino de França cai e cria-se um novo modelo de Estado na França, uma das primeiras regras que são implantadas é que mulheres, depois das 18 horas, juntas, poderiam ser fuziladas, sem dó nem piedade, apesar delas terem lutado contra a monarquia, a favor de um novo mundo. Elas foram retiradas dessa igualdade, dessa liberdade, dessa fraternidade. Continuando no tempo, numa linha temporal que muito pouco retrata a realidade, de maneira muito rasa, a gente chega no século XIX. E aí a gente vê a necessidade das mulheres quererem estudar. Até 1820, alguma coisa, era proibido o estudo para as mulheres. Até 1879, no Brasil, aí já era proibido elas entrarem na universidade. Então, as primeiras ações afirmativas que a gente vê na história é a busca do estudo pelas mulheres. Hoje a gente está diante de outras ações afirmativas, né? E uma delas é a questão racial, que muitas pessoas, às vezes, não ponderam com um olhar mais de equidade e empatia, e o que acontece? Acham que as ações afirmativas, elas não têm Acho que a internet da mestra deu algum problema. Mestra, está ouvindo? Deve ter caído, parado, travou. Acho que todo mundo está... vocês estão me escutando, né? Mestre, só dá licença. Nos últimos um minuto aí, sua internet caiu. Eita, voltou? Tá legal agora? Tá legal de novo. Um minuto aí. Tá. Eu estava falando que no século XIX houve um registro muito grande da necessidade das mulheres começarem a estudar. Então, o que aconteceu? Houve as ações afirmativas para que as mulheres pudessem ingressar nos estudos, porque elas eram proibidas de estudar. E a gente vê hoje questionamentos sobre as ações afirmativas por cotas raciais dentro das universidades. Então, é para a gente repensar com carinho e ter mais empatia quando a gente estiver diante de uma ação afirmativa, na minha opinião. Mas a luta foi muito grande, muito grande. E aí a gente está diante de questões que voltam a ser repetidas em 1857, em 8 de março, mulheres reivindicando trabalharem 12 horas por dia. Ainda aquela questão brutal, quase 100 e tantos anos depois, as mulheres ainda trabalhando 16 horas com seus filhos dentro das indústrias têxteis na Europa e nos Estados Unidos. E no dia 8 de março, elas fazem um movimento para que isso seja quebrado, para que elas possam ter a garantia de trabalhar menos, para que elas possam cuidar da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, porque a gente sabe que a questão da tripla jornada, ou mais jornadas ainda, até hoje existe, imagina, né, no século XIX. E elas foram reprimidas violentamente pela polícia, muitas tombaram. Tombaram presas, feridas e mortas. Já por volta de 1908, por aí, houve também um tombamento das mulheres já na Inglaterra, que foram almejadas com canhões, quando foram fazer uma passeata pedindo por menor jornada de trabalho, menor horas de trabalho por dia. 51 anos depois, essas mulheres, outras mulheres, voltam também para pedir, reivindicar o direito ao voto,
o direito a salários dignos, a redução da jornada de trabalho. E aí, a gente sabe que a luta continua, né? E a luta continua até hoje, diante de tantas questões. Ah, você está colocando as mulheres como vítimas. Bem, só é vítima quem foi alvo. Nós fomos alvos, fomos alvejadas por muitos e muitos anos. Hoje, o que a gente está buscando? A equidade, a possibilidade de uma vida com mais dignidade. São questões que remetem a 300 anos de luta. E aí vem as historiadoras, as antropólogas, as sociólogas, que trazem as teorias feministas. Existem muitas teorias feministas. Não são só um feminismo, não são muitos. E cada um aconteceu em ondas. Então, teve uma época que o feminismo foi um feminismo radical, que as mulheres queriam realmente ocupar um espaço à força, porque era necessário nesse momento. Existia um feminismo liberal, existia um feminismo que pregava o direito ao voto universal, que é votar e ser votada. Existem hoje feminismos negros, feminismos lésbicos, rurais, plurais, pós-estruturalistas. A questão é, em cada momento da história, as reivindicações aparecem e as necessidades vão emergir. E aí vão surgindo novos modelos de feminismo. Ou melhor, de abordagens dentro de um currículo feminista. Aí a gente traz alguns conceitos, só para a gente ir conversando. Eu sei que todo mundo já conhece, isso aqui é mais para a gente iniciar uma pauta de debate, né? Mas o que é o sexo? O sexo é uma forma de identificar biologicamente a pessoa. O gênero é uma construção sociopolítica e histórica em si do sexo. O feminismo é o ódio aos homens. A misoginia já é o ódio às mulheres. São conceitos, existem centenas de outros conceitos que são muito importantes que a gente esteja com eles, né, em dia e estudando. Feminismo ou feminismo? Muitas pessoas confundem os feministas com um movimento de ódio. Não é, porque senão seria um machismo às avessas. E o que a gente quer é equidade, é que a gente possa alcançar o nosso espaço, que a gente possa se empoderar dentro da nossa vontade, da nossa possibilidade, dos nossos desejos. E o feminismo não, o feminismo já é o ódio, e a gente não quer ódio. Ódio de maneira nenhuma. A gente quer empatia, a gente quer qualidade, a gente quer respeito. E dentro da educação física, que eu sou professora de educação física, né, a gente tem os estudos de gênero. Eu faço parte do grupo de estudo de gênero da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, e com a direção, né, a supervisão do professor Dr. Fabiano De Vitt. E também faço parte de um grupo de pesquisas em educação física escolar, na qual sempre buscando discussões com as meninas e os meninos na construção das teorias e estudos de gênero dentro da escola. E a gente lá, a gente pôde presenciar que essa questão das interdições em relação às mulheres, às meninas, é uma construção muito antiga, porque vivemos num mundo machista, estruturalista, patriarcal. Então, a gente vê que existe uma interseção com as etnias, com as questões das classes, as nacionalidades, as naturalidades, as sexualidades também. E a gente vê também a questão dos nichos. Por quê? Muitas mulheres vão procurar o futebol como um lugar onde elas se sentem tranquilas em relação às suas identidades sexuais, que são diferentes das identidades de gênero. Então, a gente sabe que, por exemplo, existe uma cultura que as meninas vão fazer balé, os meninos vão jogar futebol, e quando isso inverte essa polaridade, aí a gente está diante de meninas que são interditadas de fazerem aspas, porque são áreas de reserva masculina.
E a mesma coisa para os meninos, né? É uma área de reserva feminina. Então, a gente vê, por exemplo, a rítmica, que é considerada uma área de reserva feminina, e muitos meninos que vão se miscuir dentro dessa área, eles são interditados até de competir. Hoje já tem, né, as ligas masculinas de ginástica rítmica, buscando também quebrar esse tabu que o que é prática de mulher, o que é prática de homem, de menino, de menina. Mas a gente sabe que desde 1941, o Conselho Nacional de Desporto, né, do Brasil, interditou as mulheres de fazerem qualquer prática que as colocassem numa postura masculina. Ou seja, as mulheres não podiam jogar futebol, não podiam fazer lutas, não podiam basquete, a não ser práticas que as deixassem com uma suavidade, com uma flexibilidade, com uma maternidade saudável. Só que, em 79, isso cai. Só que nós ficamos muitos anos, mas muitos anos, interditadas. Claro, existiam as mulheres que iam lá e quebravam essas barreiras, sempre. Sempre existiam as pioneiras, as aguerridas, mas a maioria ficou proibida. Existe um estudo muito interessante de uma professora, até uma amiga minha, muito querida, que a gente fez o doutorado junto, a Oliveira, e ela tem as mulheres no tatame. E ela traz lá, no seu estudo, a presença das meninas do judô, que iam competir fora do Brasil, com o nome de mulheres, e ganhavam tudo. E chegavam no Brasil, elas competiam como homens, contra homens, e ganhavam, e não podiam colocar seus nomes, né? Porque era proibido. E por conta desse ganho de medalhas e tudo mais, essa luta também, que foi uma luta muito intensa na sociedade, de uma maneira em geral, caiu por terra essa proibição, essa interdição. Então, a gente para pensar, especialmente na nossa prática, que é a capoeira. A capoeira sempre foi uma prática marginalizada, uma prática proibida, aí desde a época do Brasil Colônia, depois do Brasil Império, e com o fim do Império vem a República. E nasce o primeiro Código Penal republicano. E lá, nas contravenções penais, está a capoeira. Isso cai por terra, já por algum momento, né? Nossa, desculpa, meu vizinho. Faz um barulho danado com a moto dele. Perdão. Então, voltando. A capoeira foi interditada por muitos e muitos anos. Por volta de 1932, 38, ela já vai deixando de ser interditada, se tornando uma prática lícita. Porém, ela sai efetivamente em 1940 do Código Penal, sai desse rol das contravenções. E em 1941 vem o decreto que proíbe as mulheres. Talvez isso seja um indício porque estão tão pouco tempo mulheres de carreira na capoeira. A gente fez uma busca, né? E uma das primeiras mulheres que entrou na capoeira, uma das, né? É a mestra Sueli Cota, aqui do Rio de Janeiro, em 76, por aí, 75, 76, 77, ela já estava fazendo capoeira, igual a mestra Edna, mas ainda não podia se adentrar nesse espaço, como um espaço, de repente, de competição, com maior visibilidade, porque era proibido. Então, a gente vê o nascimento das mestras de carreira há quase 60 anos atrás, enquanto os homens, né, que reinventam essa tradição no Brasil, essa cultura, já com mais de 300 anos. E aí a gente vai falar um pouco sobre a ginga, o movimento, o passe mais incrível que a capoeira tem, né? É início, meio e fim. E essa ginga é uma palavra que nasce no Brasil. Ela está associada à rainha do reino de Angola, a princesa, depois de rainha Nzinga, e com a sua forma de ir falando seu nome, né? Nzinga, Zinga, Ginga, Singa, Gin, nasce a palavra ginga, que não é só da capoeira, mas é a ginga do povo brasileiro, é a ginga do samba, é a nossa ginga para esquivar dessas situações que vão acontecendo no nosso cotidiano, e é a nossa prática mais linda. E aí a gente chega na capoeira, que é ainda uma prática de reserva masculina, de dominação do macho.
E uma coisa interessante, né, que a gente pode notar, que as mulheres estão sempre presentes na capoeira, seja de forma periférica ou não, né? Mas aí é que a gente vê alguns desenhos, né, ilustrações das pinturas dos nossos antigos pintores que vieram no Brasil colônia, com a chegada da coroa portuguesa ao Rio de Janeiro, né? Aí a gente tem o Debré, tem o Rugendas, e a gente vê o quê? A movimentação, da onde vem essa palavra capoeira, né? A palavra capoeira, de acordo com alguns pesquisadores, historiadores, né, tem a ver com essa cesta de vinho, de palha, que na região da Espanha leva esse nome de capoeira. Há outras pessoas que dizem que capoeira são capões, ou área que foi roçada, né, de uma vegetação rasteira. Tem gente que dizia que a capoeira era luta de vadios, de negros vadios, de mulatos, de uma maneira bem pejorativa. Mas eu acho muito interessante, essa que o professor Carlos Eugênio fala do Adolfo Morales, né, que traz essa denominação, que a capoeira seria esse cesto que trazia esses quitutes, né, que eram para ser vendido pelos escravos. E a gente nota que são escravos porque estão descalços, né? E aí eles colocavam essa capoeira no solo, o berimbau era o rucungo, né, o urucungo, é um instrumento para chamar freguesia, e assim é até hoje em Angola, principalmente em Luanda, e aí botava o berimbau para chamar a freguesia, a capoeira no chão, e as pessoas passavam e falavam lá, os caras da... E aí parece que pode ser um indício do nascimento, né, da palavra e da própria prática. Do lado a gente vê dois escravizados em luta, uma bênção, né? E a mulher periférica ali com seu bebê, todos descalços, com a cesta no solo e a guarda vindo para impedir a movimentação. A gente tem muitas mulheres guerreiras, muitas heroínas do nosso passado, que a gente tem que estar sempre chamando a atenção, principalmente na escola, nos projetos sociais, para empoderar as mulheres, para empoderar as meninas afro, as meninas não afro. E é muito importante que a gente traga essa consciência, porque foram mulheres que foram apagadas da história, como a Cotune, Teresa de Benguela, Dandara, parceira de Zumbi de Palmares, que comandava um complexo de quilombos. A gente tem Maria Filipa de Oliveira, muito importante essa mulher, um dos primeiros registros de mulher em 1822, na Bahia. Ela está associada a um levante contra as frotas de Madeira de Melo, um português comandante que estava vindo ao Brasil para impedir a independência do Brasil por Dom Pedro. E aí eles aportam na Bahia para ir descendo até São Paulo. E essa mulher, Maria Filipa, faz um levante negro em 1822, ainda escravidão no Brasil, né? Ainda faltavam muitos anos para o fim, e ela ateia fogo nessa frota, impedindo que o Brasil voltasse, né, a ser cerceado, comandado por Portugal. Seu nome é apagado da história. Mas o dia 2 de julho é o dia da independência da Bahia, e, de acordo com o professor Fred Abreu, no seu livro, ele traz lá uma imagem no seu livro, falando que no dia 2 de julho sempre havia uma procissão pela cidade, e o estandarte que abria essa procissão era de uma mulher negra, que não sabiam quem era. Então, houve uma pesquisa muito grande em relação a essa mulher, e descobriram que era a Maria Filipa da ilha de Taparica. Muito linda a história. Aí aqui, nessa imagem de Rugendas, a gente vê as cestas, né, as capoeiras, né, na cabeça a gente vê na cabeça de uma escravizada, a gente vê o tambor fazendo, né, o som dessa semi-roda, e a gente vê dois escravizados fazendo uma prática que se assemelharia à capoeira. E as mulheres na periferia, assistindo a tudo. As primeiras mulheres na capoeira de registro que a gente acha, pela fala dos outros antigos mestres, de outras pessoas, historiadores, a gente tem aí a Maria Filipa, que eu acabei de falar, do professor Fred Abreu, a gente tem muito cantada nas rodas de capoeira Salomé,
muitas músicas para ela, para Maria dos Anjos, num livro do professor Fred também, que ele faz entrevistas, né, com vários antigos mestres. Tem um aluno de mestre Bimba, se não me engano, é o Relâmpago, se eu não me engano, e lá ele fala de Salomé e Maria dos Anjos, que jogavam capoeira de forma exímia, amarrando suas saias nas coxas para poder fazer a movimentação. Eram lindas jogando, falou que eram perigosas, uma rasteira muito potente, e falou também que elas eram boas no batuque, naquela luta que o pai de mestre Bimba, Luiz Cândido, era campeão. A gente tem Dona Maria do Camboatá, super cantada também, e essa Maria do Camboatá, a gente tem relatos de uma Maria do Camboatá na época da independência, e tem uma Maria do Camboatá já na década de 40, e outra Maria do Camboatá na década de 60. Então, são muitas Marias que foram aparecendo, e tem esses indícios dessas mulheres que foram capoeiristas, mas não de carreira. A gente tem uma menção de João Grande, de uma tal de Chicão, na década de 50. Os nomes também são nomes, né, que a gente pode ver, fazendo um marco temporal, a presença do machismo impresso, né? Maria Homem, Maria 12 Homens, Chicão, né? Reflete muito o momento. E se a gente for para a década de 80, início das 90, a gente vê usinhas, francesinha, baixinha. Por quê? Que aí é uma questão de infantilizar, talvez, né? Não de uma maneira proposital, não é isso que digo, mas é uma visão. É uma visão. E a gente, quando vai se empoderando, são essas denominações que a gente tem que dialogar, fazer refletir para que elas não continuem, né? Uma questão muito interessante foi uma aluna do mestre Arthur Emídio. O mestre Arthur Emídio era um baiano que foi morar no Rio de Janeiro na década de 50. Ele leva o berimbau para o Rio de Janeiro nessa década de 1950. Até então, a capoeira do Rio de Janeiro não tinha berimbau, né? Vide a capoeira do mestre Senhorzinho. A gente tem isso lá muito bem relatado em vários artigos, que depois eu posso passar também em livros de seus alunos que continuaram, né, as pesquisas e tal do mestre Senhorzinho. E o mestre Arthur, ele treinou uma mulher, uma tenista, chamada Lucimaia. Está aqui nesse desenho, nessa imagem aqui da Revista do Esporte, 1960. A Lucimaia era uma mulher de classe média para média alta, tenista brasileira, que alega que com os movimentos da capoeira, o seu esporte, que é o tênis, ficou mais difícil de ser feita a leitura. E aí ela começou a disputar e ganhar todos os campeonatos. Mas, repentinamente, ela também desaparece da história, não se sabe mais nada sobre ela. Nessa mesma década de 60, no Rio de Janeiro, João Lira, que é um sociólogo, na UERJ, ele cria um curso de capoeiragem para 500 alunos. 100 mulheres se inscreveram. Esse curso durou alguns meses. Era um curso que tinha capoeira e arma branca. As 100 mulheres que entraram, todas se formaram nesse curso. Então, isso é uma questão, assim, década de 60, Rio de Janeiro, dentro de uma universidade, a capoeiragem acontecendo, que é da sociologia. Dentro da minha pesquisa de mestrado, algumas frases a gente foi tirando. Eu entrevistei 10 mestras do Rio de Janeiro, e essas mestras, todas com um trabalho maravilhoso. Então, eu procurei os pontos que eram convergentes, singulares, e os pontos que eram divergentes. E aí a gente foi colocando os que são convergentes. A luta com um conceito polissêmico, ou seja, vários sentidos. Aí a gente vê luta como arte marcial brasileira, que a gente pode entender que a capoeira, durante algum tempo, ela foi uma arte marcial, principalmente na época da escravidão, na época das guerras, né, dos conflitos, principalmente no Rio de Janeiro, entre as maltas. É uma luta que sofre com preconceitos, uma luta que é considerada uma área de reserva masculina, uma luta afro-brasileira, né, dentro do universo masculino, que as mulheres começaram a se inserir, né, de algumas décadas para cá. E a fala era corrente.
Minha mãe era contra, nunca gostou que eu fizesse capoeira, pois afirmava que capoeira era coisa de homem, de negro e de vagabundo. E isso aí não está só refletido na minha apresentação, mas de várias outras mulheres que pesquisaram a capoeira e homens também que pesquisaram a capoeira e via isso. E uma coisa que foi de chamar a atenção, que muitas dessas mulheres que eu entrevistei são afrodescendentes. E as mães viam como coisa de homem, de negro e de vagabundo. Notadamente porque a capoeira foi marginalizada por muitos anos. Né? E tudo que era relativo à negritude também. Capoeira como uma área de reserva masculina. Quem me levou para a capoeira foi um amigo. Eu fui assim, quase por brincadeira, né? Minha mãe não aceitava, não, mas não dizia. Nunca gostou mesmo. Então, a gente vê o seguinte, a presença masculina como uma forma de acesso. A gente vê outras falas, que foi meu primo que levou, meu namorado que levou. Eu ia assistir meu namorado, acabei ficando, ele saiu, eu continuei, ele não. Então, foram várias questões que foram ratificando essa fala. Então, a forma de acesso das mulheres que entraram na capoeira, que eu entrevistei, início da década de 80 para cá, a maioria foi por um amigo. A minha família, a família rejeitando a inserção por serem contra o ingresso delas numa luta considerada de homem, mas isso não só na capoeira, mas no judô, no jiu-jitsu, no muay thai, em outras lutas também que são consideradas de reserva masculina, né? Dominação do macho, a família rejeitou que entrassem para esse métier. Isso foi uma coisa comum e eu pude comparar com outras pesquisas, outros artigos, como a da Altman e da Oliveira. Só voltando, só um momentinho, por favor. Sim, isso aí. Desculpa. Desequilíbrio na graduação entre homens e mulheres. Então, uma mestra falou assim, eu acho que é bem diferenciado. Isso aí é óbvio, né? Eu acho até normal, porque os meninos têm certa predisposição que a gente não tem. A gente adquire. Eu sou contra as mulheres que querem se masculinizar para poder se equiparar, entendeu? Em grau de igualdade, que eu acho que isso não vai acontecer nunca. Não adianta a gente querer ser igual ao homem, que a gente não consegue mudar, entendeu? Isso aí é uma coisa da natureza. Homem é homem, mulher é mulher. E para a gente ser boa capoeirista, não precisa se masculinizar. Muito pelo contrário. Temos que manter a nossa feminilidade. Alguma carreira, com certeza, pegam corda mais cedo que a gente. Então, aí a gente pode ver várias questões, né? A gente pode até conversar daqui a pouco sobre isso. A questão é bem diferenciado, porque o padrão de avaliação da mulher capoeirista e do homem capoeirista era feito normalmente por um homem, um mestre. E o padrão que ele usava era o padrão masculino, de referência. Ok. Aí, assim, certa predisposição que a gente não tem. Seria legal que a gente teria que estar repensando as práticas na escola, nossas práticas com os nossos filhos, nossos sobrinhos, para pensar, né, querem se masculinizar. Ou seja, existe uma determinação que mulher não pode estar com o corpo mais masculinizado, ou que a mulher precisa se manter feminina. É uma questão também que a gente tem que conversar sobre isso, porque realmente cai por terra quando a gente entende que a questão não é essa. Isso já foi, até de certa forma, ultrapassado, né? A questão da feminilidade, da masculinidade, masculinizar. Então, eu peguei um estudo de um professor chamado Maurício Murat, ele é um sociólogo, doutor, pós-doutor, né, na UERJ,
e ele pesquisou as mulheres que jogavam futebol quando Pelé foi para os Estados Unidos e criou o futebol que a gente chama de futebol aqui lá, e lá foi uma grande aderência de mulheres, porque os homens parecem preferir americano como uma característica de dominação de homem. Mas essas mulheres que se inseriram nessa prática, lá, depois de 20 anos, ele foi procurar essas mulheres. Com o empoderamento do esporte, a diferenciação do padrão cultural do jogo, da competição, da certa agressividade para você poder alcançar os resultados que o futebol precisaria numa questão de campeonato, fizeram com que essas mulheres se tornassem árbitras, técnicas, empresárias de sucesso, líderes comunitárias ou líderes em suas grandes empresas multinacionais. Ou seja, quando a gente traz a cultura que era considerada de meninos por uma prática de meninas e o vice-versa, a gente cria novos padrões culturais, que são padrões que você permite que essas pessoas possam transitar em todos os universos. Porque não existe coisa de mulher, não existe coisa de homem, não existe coisa de menina, coisa de menino. Isso é uma construção cultural baseada numa questão machista patriarcal. Teve um estudo também que mostrou que os pais que permitiam que seus filhos brincassem com brinquedos que eram considerados de meninas, por ter irmãs, às vezes, irmãs mais novas, que brincavam de boneca, e as meninas brincavam com carrinho, que deixavam suas meninas jogar bola, elas se tornaram mulheres muito mais fortes, muito mais empoderadas. Então, essa questão da falta de controle motor, as meninas não jogam bem futebol porque não foram treinadas, e culturalmente ainda precisam ser mais treinadas. E o campo para isso ideal é a escola. A escola tem que mostrar que meninas podem fazer capoeira, que meninos podem fazer dança. Não só o hip hop, porque no hip hop, por exemplo, existe um revés aí. No hip hop, muitas meninas são discriminadas, até nas falas, nas danças, nos raps. Então, assim, é para repensar essas práticas. Por que não tornar um homem melhor pai e uma mulher mais emancipada numa sociedade que a gente precisa estar forte, que a gente precisa sobreviver, resistir e reexistir? Então, a gente tem, assim, uma nova atitude também vindo no ar. Por exemplo, hoje, para graduar tanto homem e mulher, eu faço da seguinte forma. Eu cobro das meninas do mesmo jeito que eu cobro dos meninos. É uma nova forma de orientar. Porque teve algumas mestras que responderam assim, a gente recebe diferente, eu demorei muito mais para pegar minha corda, o meu título. Aí, lá embaixo eu fiz a pergunta, e como você faz para graduar seus alunos e alunas? Eu faço igual meu mestre ensinou. Se faz igual o mestre ensinou, está reproduzindo os mesmos padrões que o mestre fez. E aí não é hora da gente repensar a nossa prática enquanto profissional, enquanto mulher mestra, enquanto professoras, instrutoras? Por que vamos usar um padrão que não foi tão legal para a gente? Por que não incentivar as meninas para terem a mesma postura? É uma questão que a gente pode estar discutindo. A outra questão foi a recepção pelos alunos e essa relação com os mestres. Aí, essa mestra disse o seguinte, eu comecei a dar aula em 1992. Lá, não existia nenhuma resistência pelos alunos. Lá, não existia. A escola aceitou na hora. Então lá era uma escola. Bem, as mulheres já são professoras. Então, o universo da escola já é considerado um universo muito mais da presença de mulheres do que de homens, de uns anos para cá. Desde que as mulheres se formaram, tiveram acesso às universidades, fizeram concurso e entraram para dentro das escolas. Até uma questão aí, que depois a gente pode conversar e discutir também, sobre a desvalorização dos professores e professoras. Porque há quem diga que foi a partir da presença das professorinhas, entre aspas. Então, foi fácil, quer dizer, na escola foi fácil.
Mas quando eu dava aula na academia do mestre, adultos, né, a coisa era diferente. Havia resistência dos alunos mais graduados em fazer a minha aula, ou de qualquer outra professora. Eles não aceitavam que as mulheres dessem aula. Parece que hoje as coisas mudaram, até porque atualmente na academia do mestre, quando ele viaja para fora, quem assume as aulas são as professoras. Se não fizerem aulas com a gente, vão ficar sem treino. Mas mudou sim. Será que realmente mudou? É uma questão que a gente pode estar aí conversando, né? Porque uma coisa são as pessoas irem fazer as aulas das mestras, das professoras, esses alunos graduados, que antes ofereciam resistência para fazer essa aula, e hoje eles vão porque não tem opção. Ou faz comigo ou não faz. Ou realmente porque as mulheres se empoderaram, emanciparam, e eles começaram a ver que a aula das mulheres também eram boas aulas. Que elas também sabiam tocar muito bem o berimbau, cantar e puxar uma aula de qualidade. Então, tem muita coisa implícita nessa fala. E, às vezes, o implícito faz emergir muitas demandas, muitas perguntas. Aí a outra respondeu: a relação é boa, com respeito. Até porque, eu te falei, existe um reconhecimento por parte deles. Eu gosto muito quando diz: e aí, menina, tudo bom? Infantilizando, né? Quando me cumprimentam, interpreto isso como uma forma de me infantilizar, como exclusão, exceção. É como se ela sempre fosse aquela garotinha que começou novinha, magrinha e continua sendo uma menininha. Então, ela hoje é uma mãe, ela tem 4 filhos, é professora universitária e dá aula de capoeira, é uma mestra renomada em São Gonçalo, aqui perto no município do Rio de Janeiro. Mas, no entanto, quando chega na roda ainda, ai, menina, como vai? Colocando ela naquela posição sempre abaixo, como se ela não pudesse olhar para os seus companheiros como pares de profissão, né? Então, a gente vê aí um desejo, como Foucault diz, está implícito um desejo. A relação é boa com respeito. O que se busca? Parece que há um desejo por um respeito, né? Aí a questão do método de ensino. As minhas aulas são basicamente espelhadas no mestre. Eu uso muito a técnica dele, mas dou aula conforme meu mestre ensinou. Ensino igual para homens e mulheres, porque a capoeira não tem sexo. Costumo sempre dizer durante as aulas, tem que treinar junto todo mundo, porque quando se entra na roda de capoeira, se tem capoeiristas. Aí a outra mestra já disse, gostei logo à primeira vista. Gostei logo na primeira vez que vi. Tem a questão da corporidade. Minha vida é capoeira. Então, a gente pode ver que no primeiro discurso, quanto à questão do ensinar, não tem sexo, eu duvido que algum homem entra na roda de capoeira com alguma mestre, com alguma mulher, e fala, capoeira não tem sexo. Não existe isso. Muitas mulheres falam isso como uma forma de negar a diferença, negar a discriminação e muitas vezes o preconceito que a gente sofre dentro da roda e fora da roda de capoeira. Mas isso é uma questão de interpretação de uma menina, de uma mestra, que é bem mais nova como mestra. Em relação às demais, ela tem 15 anos de diferença de mestria. Então, ela já vive uma outra realidade. E ela acredita que a questão de ser mulher na roda não tem diferença. Eu acho que a diferença, aí sou eu falando, a diferença é o ponto mais lindo que a gente tem que valorizar, a diversidade. Porque se capoeira é realmente uma prática libertária, uma prática democrática, ela é para homens, mulheres, crianças, idosos, deficientes, cadeirantes, para todos e todas. Todos. Então, assim, negar a diferença talvez não seja um caminho... talvez falte amadurecimento também, ou eu também, né? Então, a gente vê que, assim, é muita coisa a gente ainda para... A gente está buscando a nossa emancipação, né? A questão do conflito de papéis, não preciso nem mencionar, a gente sabe disso melhor que todos, e muitos dos homens também. Hoje eu vejo até uma diferença muito grande no comportamento dos mestres homens, principalmente dos mais jovens, sabe?
que olham para suas companheiras, para suas namoradas e seguram o neném, seguram a criança para elas irem treinar e depois faz uma pauta de um quadro de horários para que ela possa treinar, ele possa treinar, ajuda em casa, ajuda suas esposas limpando, cozinhando também, porque a maioria de nós trabalha em 2, 3 lugares, tem filhos, né? Tem sobrinhos, tem responsabilidade, tem família. Então, assim, é muito complicado. E a gente sabe que quando vai chegando a uma certa idade nas mulheres, fica mais difícil para a gente continuar nos treinos intensivos, para a gente viver fazendo as viagens, porque é muito importante quando a gente viaja, porque tem a troca de saberes, tem a nossa presença, que é marcada. E quem vai ficar com os filhos? Hoje, muitas mulheres já levam seus filhos, a família aceita melhor, entende que a capoeira também é uma profissão para as mulheres, não só para os homens, né? Então, a gente vê que há uma superação muito grande nesse momento e a gente vê também que os homens estão amadurecendo em relação a isso. Isso é muito legal, é muito importante. E caminhando para minhas conclusões, né? Quantos mecanismos de aceitação? Muitas se inserem, alcançam graduações altas, muitas fundam seus próprios trabalhos. Isso é um ponto muito positivo. Há diferença ainda a gente vê algumas diferenças na hora de graduar homens e mulheres, muitas vezes em razão de serem mulheres, são preteridas nesse momento de graduação. Ainda há uma hegemonia masculina nessa luta, entendendo que se a gente falar que a gente sabe mais ou menos da existência de mais de 200 mestres, quantos mil mestres a gente conhece? Né? Mas a nossa carreira ainda ela é nova, mas já está caminhando para uma maturidade, né? E eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo na carreira, criando alicerces, novos mestres vão surgindo com menos resistência, com maior visibilidade, mais empoderadas, né? As infantilizações e ridicularizações ainda existem em razão das identidades de gênero, identidade sexual, né? A gente vê que isso ainda existe. Muitas vezes, vejo em relação a homens também. Muitos homens que hoje são mestres ficam muito chateados quando são tratados pelos mestres mais antigos como meninos. Imagina nós, mulheres, como isso mexe com a gente, né? Antes, a família foi um fator impeditivo para que a gente se inserisse nessas práticas, né? Não só na capoeira, mas nas práticas consideradas áreas de reserva masculina, né? Mas hoje a gente vê uma resistência menor, ainda há, mas menor, e aí a gente vê que a presença das mulheres nas rodas está aumentando. Isso é muito bom. É muito importante que a gente não desista, que a gente persista, que a gente esteja lá, porque assim como a capoeira é a sociedade, e a gente não pode desistir, né? A gente tem que estar sempre resistindo e lutando para esse lugar de pertencimento que é nosso também. E a gente vê ainda, né, muitas situações de preconceito. Hoje a gente tem visto muitas mulheres indo em redes, pedindo a empatia, a solidariedade por algumas situações de assédio, não só assédio sexual, mas assédio moral também, porque a violência, ela tem várias formas dela acontecer. Tem violência real, material, tem as simbólicas, né? Que a gente está na fala, está no olhar, está no bater da mão na mesa, na morte. Então, tudo isso são formas de violência que a gente tem que estar sempre banindo de perto da gente, principalmente numa sociedade que ainda tem feminicídio como um dos maiores índices que existe no mundo, uma violência descabida contra as mulheres, principalmente nesse momento de pandemia. Nunca vi tantos relatos de tantas violências e mortes de mulheres, por seus parceiros, pelos seus companheiros, não só na capoeira, como fora também. Então, a gente vê que ainda a gente tem que lutar, tem que gingar muito,
né, para a gente quebrar esses valores patriarcais tão enraizados na nossa cultura. A gente viu que tem muitas formas de exclusão das mulheres, né, que é uma prática masculina, mas as conquistas foram chegando, estão acontecendo, né, e a gente vê as mulheres sendo unidas, entendendo que essa forma cultural de competição entre as mulheres era uma forma cruel de nos separar. Hoje a gente entende que se a gente se unir, a gente vai mais longe, né? Isso é muito importante. Espaços de liderança, muitas professoras, muitas mestras, trabalhos belíssimos estão chegando por aí. E aí eu falo aqui do movimento que somos muitas mulheres, muitos grupos de capoeira, né? São vários grupos de capoeira que a gente se uniu para falar para homens e mulheres, né? Nossos eventos são femininos, com protagonismos das mulheres, porque somos feministas e acreditamos na igualdade, na diversidade. Aí eu tenho a contramestra Tati, que vai ser a futura mestra do grupo Luanda, do mestre Gelon, é uma grande representante do mestre Gelon, do mestre Guerreiro, é uma liderança feminina. A Ana Sabiá, fazendo 4 anos essa semana de mestria. A mestra Sabrina, linda, poderosa, engajada, militante. Sou fã demais da mestra Sabrina do Grupo Periba Azul. A mestra Tida, que acabou de fazer um documentário, a Roda também é delas, que é um movimento que ela faz desde a década de 90 e para unir as mulheres, para que a gente possa discutir, que a gente possa se empoderar. Aí o mestre Ramos, que deu um apoio muito grande para a gente. A mestra Baixinha do Capoeira Brasil. Na década de 90, eu, ela e mais uma companheira chamada Tininha, a gente fez o primeiro evento de mulheres, que é diferente feminino. Na década de 90, no início da década de 90, a gente ainda precisava mostrar que a gente cantava, envergava um berimbau, sabia tocar, sabia controlar uma roda. E a gente fez esse evento chamado Capoeira para Menino e Mulher. Só não aprende quem não quer. A gente pegou lá a música lá do mestre Pastinha, né? Do Paulo dos Anjos, mestre Paulo dos Anjos. E a gente se inspirou nisso aí para fazer esse movimento. Foi muito lindo. A gente fez ele até 20 anos, completou 21 anos, a gente parou e a gente entendeu que era para ser muito mais. Que era para ser, não é grupo, mas são forças. E que se a gente se unisse com essas mulheres poderosas, a gente ia mais longe, né? E ia ser muito mais feliz. E aí tem a mestra Magali, que também faz um evento feminino, que aí já vem a nova época dos eventos femininos, né? O último evento do Capoeira para Homem, Menino e Mulher, em Niterói, foi exatamente com essa ideia, já era um evento feminino, porque a gente traz homens, porque é muito necessário que eles nos ouçam, é muito necessário que a gente tenha essa troca, para que a gente possa crescer juntos. E a diversidade tem que ser pauta positiva em todos os lugares. É isso aí, pessoal. Gratidão pela oportunidade. E agora eu encerro. E Opa, mestra, que palestra aí. Muito bom mesmo. Tipo, acho que trouxe diversas reflexões aí bem importantes para a gente fazer, né? Eu acho que você pode já, mestra, terminar de apresentar, ainda está apresentando para a gente a tela, só finalizar a apresentação e a gente começar um bate-papo aqui com quem está presente dentro da sala. Eu tive um probleminha técnico aqui, meu notebook inventou de atualizar agora, aí liguei rapidamente aqui o celular, então estou pelo celular agora, mas vai dar certo, está dando certo. Pronto, mestre, já parou de apresentar, deu certo. Deu certo já. Tá ótimo. Mestre, parabéns, foi muito bom. Eu não tinha nem dúvida, como eu já tinha falado para você, eu tinha certeza que ia ser excelente. E eu acho que agora também é o momento de todo mundo trocar, agora conversar, falar um pouco.
a sua apresentação me trouxe muitos pensamentos, né, na minha prática, né, dentro da capoeira, na minha prática como professor de capoeira também, né, como professor de onde sempre tive muitas alunas, muitas mulheres dentro da capoeira e reproduzi muito do meu machismo dentro da capoeira também e acredito que ainda reproduzo, né? Ainda reproduzo, mas essas falas e essas que a gente vai tentando aprender, vai fazendo a gente pensar, porque a gente, pelo menos, reproduza menos ou vá pensando, tentando mudar. Mas eu sei que ainda reproduzo muito do machismo, porque eu vivi dentro da capoeira e fora da capoeira, né? Na sociedade que a gente está. Então, serviu para mim aqui como uma aprendizagem já grande a sua fala, muita coisa, uma pesquisa interessante, os relatos bem importantes, mas eu vou deixar aqui para o pessoal que está, para as participantes que quiserem se inscrever para fazer uma fala. Eu acho que a gente tem uma ferramenta aí que é levantar a mão, né? Que você pode colocar aí, levantar a mão. Inclusive, eu acho que foi você que clicou, não foi, mestre? Pronto, a fala é sua. Fica à vontade, mestre. Eu queria falar uma coisa que, a partir da sua fala, veio a mim. Como é importante a gente parar para refletir. Porque nós, mulheres, muitas vezes somos machistas também. E quando o homem se enxerga machista, ele está abrindo a mão de um privilégio. Sabe? É um privilégio ser homem numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, estruturada para esse machismo ser perpetuado. E quando a gente se dá conta que a gente está tendo essa postura, e a gente, não vou fazer mais isso. Nós, mulheres, também precisamos, porque somos também alvo desse machismo. Nós nascemos, muitas de nós fomos criadas para competir com a outra, para não elogiar a mulher, para repetir as coisas horríveis que nossas mães sofreram, e elas não fizeram isso por mal, mas a estrutura é muito carrasca. É uma estrutura que quando a gente vê, a gente já está machista. Por isso que a fala da empatia, da alteridade, de se colocar no lugar do outro, sabe? E essa pauta que a gente está falando aqui hoje, do Dia das Mulheres, não é só uma pauta que não é uma pauta que atende a todas. Não atende a todas as mulheres. Não atende. A gente precisa ter um dia também para a gente trazer uma mulher para falar da pauta da mulher negra, das mulheres negras, que também não são universais. São muitas mulheres negras, são muitas mulheres afro-brasileiras. E nós temos lutas que hoje elas se afinam em alguns pontos, mas em outros não. E nós também temos que abrir mão do nosso privilégio para poder dar lugar para uma estrutura antirracista. Porque a gente vive o machismo, o racismo, a homofobia, um monte dessas coisas feias que estão estruturadas e que vem de geração em geração. E nós precisamos reinventar. Tem uma frase que eu gosto muito. É interpretar, reinterpretar, destruir e construir. É o que a gente precisa fazer. Eu acredito, sabe, professor, mestre, e todos os companheiros. Agora eu gostaria de ouvir vocês, por favor. Gratidão. Muito bom, mestra. Pessoal, como eu falei, fiquem à vontade para se inscrever. Podem se inscrever aí, clicando na ferramenta de levantar a mão, que eu acho que aparece aqui, dá para a gente visualizar e ver uma ordem. Ou se preferir, também no chat, vai lá, se inscreve e a gente vai conversando. Deixa eu dar uma olhada se alguém aqui... Realmente eu estou com dificuldade, pessoal, o meu computador reiniciou, está aqui, aí eu estou penando aqui agora no celular para tentar conseguir mediar tudo aqui de novo. Estou penando um pouquinho. Mestre, eu posso fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui? Gratidão, claro, né, por estarem aqui até agora. Alguma de vocês
passou por algum momento de preconceito ou algum momento de interdição que gostaria de compartilhar com a gente, eu acho muito importante esse momento, que é um momento de troca. Se alguém quiser falar e se sentir à vontade, eu gostaria muito de ouvir. Alguém para falar isso, pessoal? Acho que a hora é essa, né? A situação realmente é essa. Vocês vão tentando aí, que eu vou tentando mexer aqui minhas coisas para... A Bia, contramestre Bia, levantou a mão, né? Contramestre, fica à vontade, Bia, fica à vontade. Pode ligar seu áudio, câmera, fica à vontade. Boa tarde. Menina, eu fui meio pego de surpresa, ainda estou aqui na correria, ajeitando as coisas de casa, super assanhada, né? Não estava querendo ligar a câmera, que eu estou aqui meio, numa situação mesmo de correria. Tem problema, Bia, tem problemas. Numa dessas jornadas que a mestra Francesinha colocou aí, que a gente tem várias, né, no dia a dia. Poxa, eu fiquei aqui maravilhada, mestra, com a sua fala, né, com as suas colocações super pertinentes, super reais, né, que é o que a gente vive mesmo, enquanto capoeirista, enquanto mulher, né, dentro ainda de uma sociedade bem machista. E que, às vezes, até algumas irmãs, mulheres, né, amigas nossas, ainda têm essa visão machista. Né? E, assim, a gente precisa se colocar, a gente precisa compartilhar essa nossa fala e essa nossa visão fraterna, né? Essa nossa visão feminina diante de qualquer situação na qual a gente se encontre oprimida, né? E eu passei por uma situação recente, né, numa votação, e assim, eu queria só resumir que, na verdade, só por eu me colocar, eu fui entendida como estava tendo falta de respeito, eu não era meu lugar de fala, porque eu sou mulher, né, então eu tinha que ficar ali caladinha, somente escutando o que estava sendo imposto, né? E eu me senti fortemente agredida somente por eu ter colocado a minha visão, né? E vejo também que nesse local onde aconteceu a situação, tem muitos mestres, né, de capoeira aqui no meu estado. E eu vejo que muitos ficam também acuados em se colocar, né, diante de uma situação dessa. E aí eu vejo como é importante essa sua fala, né? Como é importante a gente trocar esses momentos, né, de diálogo referente a isso, a esse preconceito, né, referente a essa falta de respeito, né? A mulher, ela ocupa o lugar, a mulher, ela está onde ela quiser, a mulher, ela pode se colocar, ela pode falar, ela pode questionar, contanto que se tenha respeito, que eu acho que o que a gente preza no geral é o respeito com o próximo. Mas uma ideia diferente, né, é válido, é para ser aceito, né? Não é para a gente... Pode falar, mestre. Concordo, Bia. As ideias, quando elas são diferentes, aí que é melhor, porque aí flui. Você tem a questão do diálogo, da reflexão. Como é que pode ser isso? Se todo mundo pensar igual, como que vai ser? Que ditadura é essa que a gente tem só que obedecer e aceitar, né? E se calar? Exato. E como ficou a história? Não, por fim, mestra, é difícil, né? A gente chegar a levar uma outra visão para essas pessoas que já são, por exemplo, mais velhas do que eu. Eu não sou mestre de capoeira, a pessoa, no caso, é um mestre de capoeira, né? Já é um homem adulto. É difícil eu fazer ele entender, né, essa questão. Mas eu me coloquei, juntei toda a minha força. Depois fiquei deprimida, porque fui apedrejada. Mas com o passar dos dias, eu fiquei mais forte, mestre, me fortificou.
E quando eu venho aqui e lhe escuto, me alimenta cada vez mais, entendeu, mestre? De ir à luta mesmo. A gente precisa se colocar, né? São pessoas como você que me representam sim dentro da capoeira. Nós não estamos falando de corpo, nós não estamos falando de jogo, né? Nós estamos falando de visão de mundo, de sabedoria, de conhecimento, de respeito com o próximo, entendeu? De se aceitar as diferenças, de ser tolerante com o próximo. Nós estamos falando disso. Então, é essa fala que me representa. Tá entendendo? Obrigada, Bia. Muito legal o que você falou. Realmente existe um silenciamento, existem essas interdições. Eu acho que a gente já passou do campo da tolerância há muito tempo. É respeito e é para ser agora. Eu escutei uma coisa, Paula vai falar. Eu escutei uma vez, eu fui num evento da contramestra Tati, e aconteceu uma coisa muito linda lá. Eu cheguei lá e falei que a capoeira é uma reinvenção das práticas, né, lutas e danças que vieram do continente africano e que foram reinventadas aqui no nosso Brasil. Em cada lugar ela acontece de uma maneira. Com o tempo, ela foi se reinventando, ela deixou de ser marginal, ela deixou de ser só para homens. E aí, como que pode a gente, no século XXI, ainda ter cantigas que humilhem as mulheres? Que falem da morte de mulheres, que se eu fosse a morte, eu matava. E um mestre falou que isso era tradição, que não podia ser reinventado. E eu falei para ele, mestre, antigamente não tinha nem berimbau na roda. Hoje tem. Antigamente, o escravo fugia para os quilombos. Tudo é uma reinvenção. E a cada época, elas têm que ser reinventadas. Não existia música para criança. Criança não fazia capoeira. As práticas afrodescendentes eram para adultos. Com o tempo, elas foram reinventadas. O Rubensal fala isso, Rana. Então, assim, a gente tem que entender que as músicas também têm que ser reinventadas. E há que se ter esse respeito. E foi lindo o momento, porque eu vi um homem que se quedar no seu privilégio e cantou Iê viva Dandara, Iê viva Dandara. Tirou, não é para tirar o zumbi, mas ele botou a Dandara. Porque ele fala, se tem Dandara, tem que se cantar Dandara. Porque as mulheres se sentem representadas por essa heroína brasileira. Então, as músicas têm que ser repensadas, e isso eu peço aos mestres que tenham um olhar diferenciado na hora que for cantar uma música, que se essa mulher fosse minha, nem é da capoeira, do samba. Ainda traz uma coisa do samba que é machista e ainda bota dentro da capoeira. E, assim, eu vejo que é o momento da gente parar para pensar. Essa pandemia, ela está sendo muito boa para fortalecer as mulheres, fortalecer os envolvidos no processo, nesse processo de quebra mesmo desses paradigmas, sabe? Quebrar essa coisa, derrubar o preconceito, minimizar as diferenças. E eu acredito muito que a gente vai ser bem melhor do que a gente saiu, bem melhor do que quando a gente entrou nessa pandemia. Eu vejo um movimento antirracismo muito grande, eu vejo um movimento por uma pedagogia decolonial, que eu não via, eu vi um movimento de professores antirracistas, estou fazendo vários cursos, aprendendo muito com essas pessoas. E com vocês também. Quando a gente ouve um depoimento tipo da Bia, que se sentiu sem energia, desprivilegiada no seu momento de fala, mas eu vejo que depois ela se fortalece. E quando é assim, a gente está aqui para isso. Para uma dar a mão da outra, não soltar até a gente resolver. Porque um problema de uma não pode ser só seu. É um problema nosso. Porque está mexendo com uma diversidade incrível, uma gama incrível de mulheres mestras e professoras que querem uma mudança mesmo. Obrigada, Bia. Obrigada, mestre. Eu que te agradeço. Essa luta é nossa, estamos juntos. Eu acho que essa luta é nossa, homens e mulheres. Né? Não pode ser só nossa, mulheres. Estamos juntos, homens e mulheres, para a gente poder ressignificar esse negócio. Obrigada pela sua todos juntos. Homens, mulheres, todos. Todos. É isso mesmo.
Eu acho que a mestra Carla, ela levantou a mão aí. Mestra, fique à vontade. Mestre, a Paulinha levantou primeiro, mestre. Você dá a fala a ela, por favor. Mestra Paulinha, desculpa, eu estava com um problema aqui e não vi. Então, mestra Paulinha, fique à vontade, depois a mestra Carla. Tranquilo, mestre. Inclusive, eu dou até a vez à mestra Carla, que é mais velha, né? Mestra, fica à vontade. Se quiser falar primeiro, fica à vontade. E aguardo, meu bem. Obrigada. Então, obrigada, mestra. Já parabenizando, mestra Francesinha, né? Comungo de tudo que a senhora, você falou, né? Perfeito. Tudo, as ideias se batem, né? As histórias praticamente são as mesmas, né? E ainda complemento mais, eu acho que quando uma mulher é agredida verbalmente ou fisicamente e tem homens em determinados ambientes e ele não fala, ele não coloca sua opinião, ele está sendo conivente a isso, né? Eu acredito que não é por medo de o que os outros vão pensar. É impor mesmo, é falar, é chegar e dizer, olha, não é legal, não concordo com isso. Você errou, meu companheiro, tudo, né? Não é ficar achando que vai ser apedrejado porque tá dando a sua opinião. Porque essa luta não é só nossa, como já foi colocado aí, né? Enquanto os homens não entenderem isso, que essa luta não é só nossa, não é só das mulheres, a gente ainda vai continuar passando por diversas situações, diversas mesmo, né? Enquanto também nós, mulheres, não nos unirmos de verdade, não só no discurso, mas assim na prática, vai continuar acontecendo isso em diversas instâncias, né? Então, eu sou muito desse pensamento, né? O discurso ele é bom, mas a prática é melhor ainda, né? Quando você pratica o que você fala, a coisa é mais verdadeira. Então, eu sou muito nesse pensamento e acredito que a gente tem que repassar isso, né? Tem que mostrar isso em ações mesmo, em dizer, olha, não tá legal, atingiu minha companheira, me atingiu também, entendeu? O respeito, ele tá acima de qualquer graduação, né? Acima, não adianta. Você pode ser o mestre dos mestres, mas se você não tiver o respeito com aquele aluno, com aquela aluna, você não significa nada. Sua graduação não significa nada. Então, o respeito ele está acima de qualquer coisa, independente de gênero, de grau de instrução, independente de qualquer coisa. Então, enquanto as pessoas não começarem a abrir os olhos para isso, de se impor mesmo, de falar sem medo. Eu estou falando sem medo de ser apedrejada. Eu pego essas pedras que me jogaram e construo um caminho diferente, bem longe de quem a jogou, né? Então, a gente tenta fazer assim. A gente tenta e a gente busca fazer assim. E é muito bom que a gente traga esses homens para o nosso lado de que eles têm que se expor mesmo, se expor, a palavra é essa, eles têm que se expor. A gente não se expõe, não mete a cara e não fala quando uma coisa que a gente vê que está errada, que no nosso ponto de vista, não só no nosso ponto de vista, mas no ponto de vista de uma grande maioria, está errada. Então, por que não se faz isso, né? Porque os homens também não se fazem isso com medo do que o companheiro vai achar, do que o colega vai achar, né? Então, acho que as pessoas precisam ser mais verdadeiras na luta. Eu penso muito nisso. A luta só tem esse ideal quando as pessoas são verdadeiras. Eu já fui muito apedrejada por essa minha maneira de falar o que eu penso, né? De falar o que eu penso e de expressar o que eu sinto no rosto, né? Porque eu sou muito expressiva. Só em olhar você já sabe que a situação não tá legal e eu falo mesmo. Eu falo com o rosto e falo com a boca, né? Então, eu já fui muito apedrejada por isso, mas nunca baixei a cabeça, né? Usei essa minha experiência que eu tive durante, não só por homens, lembrando isso, já fui apedrejada também por mulheres, né? Então, não só que é onde dói mais você ser apedrejada por companheiras de luta, né? Por pessoas que deveriam estar segurando a mesma bandeira que você, segurando o mesmo ideal que você, né?
E aí a gente tem que falar sem medo do que vão pensar, né? Joga-se na cova dos leões e vai brigar com eles. Obrigada, mestra, pelo tempo para falar. Mestra, muito, muito rica a sua fala. Gratidão por compartilhar. O seu sentimento, às vezes, pode ser o sentimento de todas nós. Todas nós já passamos por momentos difíceis também, e vamos passar ainda, porque a luta ainda é grande. Ser resistência não é fácil, não é fácil. Pedir que outras pessoas abram mão dos seus privilégios é muita... a pessoa tem que estar num território de empatia total, e é muito difícil isso. É exercício, sabe? E falar é um exercício também. Então, gratidão por falar, porque quando a gente fala, a gente está fazendo um exercício de comunicação que o diálogo vai reverberar para todas nós. Gratidão, e assim, espero que você me veja em mim, da mesma forma que eu vejo em você, uma parceira nessa luta aí, tá? Conta comigo e vamos seguir juntos. Sem dúvida, mestre. Esse é o caminho. Mestra Carla, fica à vontade, viu, mestra? Vou abrir aqui a telinha. Ver se ela abriu. Bom, primeiro agradecer profundamente pela sua apresentação, por trazer essa vivência, essa experiência, mestra. Une diversos laços que a gente vem construindo nessa vida e fortalece, de fato, o que a gente acredita, né? Costumo falar, mestra, que eu não vim da minha família com esta formação, com essa floração dessa militância. Isso foi despertado em mim dentro da capoeira. E a partir daí foi que eu fui me encontrando e me fortalecendo com outras mulheres, né? Aqui eu cito mestra Paulinha, que é uma irmã de escolha de vida, e mestra parceira aqui das nossas lutas, assim como tem várias outras mulheres, né? Alunas minhas que estão aqui acompanhando, meninas de outros grupos que participam deste momento com você, mas que participam das nossas lutas aqui na cidade. E que tudo isso é muito importante, a continuidade, né? Momentos como esse que o mestre Herbert traz, também são reverberados dentro dos nossos trabalhos, né? A minha casa tem o coletivo de mulheres, né? E lá a gente trata diversos assuntos que são importantes para nós e que a gente leva para dentro do grupo de uma forma mais sistemática, para trazer a discussão e para trazer ocupação de espaços, né? Eu tenho meu companheiro que é mestre de capoeira, e aí você já imagina o grande desafio que é lidar com essa estrutura, né? Entre dois mestres que têm o trabalho comum em conjunto e que temos pensamentos, graças a Deus, diferentes, para que a gente possa também, né, nortear o trabalho que a gente faz. Tem outros parceiros, que é mestra Wanda e mestre Ricardo. Cito até aqui o nome da mestra Wanda, nossa primeira mestra do estado do Ceará, reconhecida e titulada, né? Então, assim, foi uma abertura de caminhos que essa mulher fez para que muitas de nós que estamos aqui estamos passando, né? Estamos nessa estrada aqui passando. Quero ressaltar aqui a fala da Bia, né? Que me toca muito. Eu conversei com a mãe dela logo em seguida que eu recebi o áudio, mestra Paulinha também a gente conversou, e aquilo foi uma inquietude para nós mulheres de muito, muito forte, né? E ainda temos a grande dificuldade de materializar a nossa indignação, né? A gente ainda encontra essa dificuldade, e que eu espero que isso seja ultrapassado, para que, de fato, algo que aconteça com uma de nós
seja fortalecido na minha fala, na outra fala, na outra fala, na outra fala, e realmente que seja colocado numa amplitude para o movimento da capoeira, porque é daqui que esse lugar de fala que eu faço. Não foi fácil ouvir o áudio que agride a Bia, né? Como não é fácil ouvir diversas outras falas que minimizam a postura do mestre. Mas eu reconheço que nós estamos num processo de aprendizado, de fortalecimento. Importante esse momento que nós vivemos aqui, que a gente possa estar levando essa discussão para os nossos grupos de capoeira. Que isso seja uma permanência, que a gente não espere o mês de março para que isso aconteça, que a gente precisa reafirmar isso toda hora, porque nós vivemos em sociedade e precisamos estar em discussão, trazendo esses pontos para a nossa vida. A capoeira é nosso ambiente, que muitos de nós até vivem muito mais do que a própria família, mas a gente está em movimento social o tempo inteiro. Isso vai acontecer no trabalho, isso vai acontecer na família, vai acontecer numa roda de amigos, e a gente precisa estar com mulheres com um pensamento fortalecido, compreendendo realmente o seu espaço, e não só compreendendo, mas fazendo com que a sua voz e a sua atitude realmente seja colocada naquele momento, né? Que a gente não se silencie nem se cale. Eu sei que a gente ainda tem muito o que fazer, né? Eu sei que a tarefa não termina por hoje. A gente vai desligar isso aqui e vai estar acontecendo uma agressão no mundo, né? Em segundos. Então, a gente tem que continuar, a gente precisa continuar, estudar e falar e cada vez mais buscar conhecimento nos fortalece, nos empodera. E o empoderamento não pode ser só essa palavra bonita que é verbalizada o tempo todo, ela precisa realmente ser sentida, porque não é fácil falar para que a mulher seja empoderada se ela não tem o trabalho, se ela não consegue sobreviver, se ela precisa estar ainda subjugada a uma vida posta por um homem que dá o que ele quer, faz o que ele quer e manda como quer. Então, a gente precisa reconhecer que não é só a palavra, a gente precisa dar oportunidades de buscar outros caminhos. Então, já me estendi muito, eu fico muito emocionada e muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de vivenciar essa sua fala. Estou fazendo um monte de trabalho aqui, mas estava o tempo todo aqui antenada. E, assim, já peguei seu e-mail, quero trocar a sua experiência e a possibilidade dessa sua pesquisa, né, para que a gente possa fortalecer enquanto coletivo. Aqui também em Fortaleza, nós temos um coletivo de mulheres, né, tem uma integração feminina, que é um coletivo no WhatsApp que traz várias mulheres, independente de graduação. Ela vai para lá, ela conversa e dialoga. Tem um coletivo de mestres também, e tem um grupo que a gente chama de rochedas, que são 4 mestras que se apoiam tremendamente, que seguram a mão uma da outra e não deixa as coisas caírem, né? Quando uma está meio ruim, vai lá e liga o WhatsApp e conversa e levanta o astral e fortalece. Então, essas mulheres, para mim, hoje, são estruturantes na minha vida, e agradecer mais uma vez, mestre Herbert, pela oportunidade. Mestra, muita luz no seu caminho, força, que a estrada ainda continue e a gente está junto. Ai, que fala potente, gratidão, estou muito feliz. Poxa, mestre, gratidão por trazer essas mulheres tão iluminadas, tão aguerridas, tão iluminadas, tão poderosas. Porque por mais que a gente não tenha casa, a gente não tenha comida, a gente não tenha nada, a gente tem nosso território. E esse território é nosso. E ele é potente. E ele não é unitário, ele é coletivo. Gratidão, estamos juntos. Quem quiser depois, pega meu e-mail, meu telefone com o mestre, que eu tiver, que eu puder, eu vou estar junto de vocês nessa estrada. Foi o que a nossa companheira falou. A estrada está apenas começando. Quem sabe a gente deixa uma estrada mais estruturada para quem vem depois, né?
e esse caminho todo mundo junto, não é clichê, tem que ser junto mesmo. A gente começa, de repente, pela fala, pelo discurso, mas ele não é um discurso vazio. Ele vai vir cheio de atitudes, de valores e de outras formas da gente se encontrar nessa grande roda da vida que é reproduzida nesse micro-universo que é a capoeira. Mas nesse cosmos, é o amor e a empatia que tem que fazer pauta sempre, né? Então, mestra Carla, mestra Paula, contra a mestra Bia, a mestra Luciana, todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui, porque todos nós somos mestres em alguma coisa, e somos alunos, seres sem luz, em outras. Então, todos nós que ensinamos, e temos discípulos, temos alunos, não importa, somos mestres nessa vida. E a gente tem que estar sempre aberto para aprender, para ouvir crítica que constrói, às vezes destrói um pouco, mas nos reconecta no caminho certo, ou no caminho ideal. Então, mestres e mestras, gratidão a todos por essa tarde iluminada. Valeu muito estar aqui com vocês, me sinto reenergizada e me sinto agora uma máquina potente para continuar na luta. Minhas amigas, minhas irmãs de estrada, nós somos uma irmandade que aceita homens, mulheres, outros, porque nosso caminho é esse, é o da empatia, da alteridade e de acreditar na força da união. Vamos juntos, porque isso é o caminho, não tem outro, não tem outro. Gratidão demais por essa tarde maravilhosa. Muito obrigada. Eu não acompanhei aqui se alguém mais se inscreveu, levantou a mão. Se alguém mais levantou a mão, por favor, pode ligar. Realmente eu perdi aqui, mas eu acho que não, né? Então vamos, eu acho que se alguém quiser ainda dá tempo, né? Mas vamos lá. Eu é que agradeço, mestre, assim, as pessoas que estão aqui hoje, né? Mestras, mestres, capoeiristas, não capoeiristas, porque homem ou mulher que está aqui hoje, o homem que está nessa sala hoje aqui é porque ele está disposto a mudar, a ouvir, porque vai escutar, não é todo mundo que quer escutar, vai falar das mulheres da capoeira, tem isso, né? Infelizmente tem isso. Então, quem está aqui, que é homem, parabéns também, porque está querendo mudar, né? Está ouvindo, tem que ouvir, precisa. Mas, com certeza, eu acho que as mestras aí que se colocaram sabem, para mim, eu sigo, é um exemplo essas pessoas para mim, né? As mestras, ela é mestra de capoeira e muito mais além, como você estava falando, o ser humano, isso eu sempre trago essas pessoas para perto de mim, procuro estar perto dessas pessoas, porque eu sei que eu vou crescer. Então, a gente não procura andar com quem lhe ajuda. Então, sempre que eu posso, eu quero estar perto de pessoas como as que estão aqui hoje, que são pessoas que vão me ajudar a crescer como ser humano, em todos os sentidos. Então, obrigado. Já que ninguém se inscreveu, eu vou fazer a minha fala final, mas quem vai terminar a roda é você, mestre. A roda vai para a sua mão, o bunda vai para você, e você termina a roda aqui. Eu só vou fazer a minha fala final, ressaltando a importância desse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Perdendo amigos, amigas, familiares, né? Muita gente morrendo. Então, ressalto mais uma vez e presto mais uma vez homenagem a tantos capoeiristas que já faleceram. Aqui nós tivemos a morte do mestre Alexandre, bem recente. Então, presto também aqui meu respeito em nome de todos os outros, todas as outras que chegaram a falecer ou que perderam alguém para esse vírus. Então, a capoeira, vamos nos cuidar, né? Vamos seguir. E, mestra, especificamente de hoje, obrigado, gratidão, uma tarde maravilhosa. Lembro que quem não assistiu, ou se alguém quiser compartilhar para alguém assistir depois esse debate, ele vai estar lá no canal Viva Capoeira Viva, que é o nosso canal do YouTube. Então, podem compartilhar.
é uma maneira de quem não pegou a apresentação por inteiro vai estar lá salvo, vai estar lá guardado para quem quiser. E eu acho importante o compartilhamento depois mesmo. Manda para a galera ver, no sentido de escutar, né? Porque foi riquíssimo aqui. Então, é muito bom que a gente possa estar compartilhando coisas que venham a engrandecer não só o mundo capoeirístico, o métier capoeirístico, a comunidade capoeirística, mas a sociedade de uma maneira geral. Então, esse é um debate que é da sociedade. Então, é um debate importante em todos os meios. Então, é válido e gratidão a todo mundo que está aqui. Vamos ter mais um debate ainda no mês de março, que foi o debate que não aconteceu em fevereiro. Então, mestre Herbert. Opa, mestre. Mestre Tudo Roberto. bom, mestre? Tudo bem? Você quer fazer uma fala? Claro. Você dá licença? Você dá licença? Toda, só um minutinho. Eu vou só terminar, eu só faço a fala e depois eu passo para a mestre Francesinha, tá bom? Tá ok, meu amigo. Então, pessoal, só lembrando, fiquem atentos aos próximos debates que vão estar acontecendo. Vamos nos cuidar. A doença é grave, o caso é seríssimo, está todo mundo ruim mesmo, a economia está todo mundo necessitado, mas a saúde a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar. Então, mestre, obrigado a todo mundo que está aí, todos que participaram do debate hoje. Mestre Roberto, fica à vontade, depois, mestre Francesinha, você encerra a roda, tá bom? Abraço para todo mundo e axé. Obrigado, meu amigo. Aproveitando aqui, gente, me apresentar, eu sou o Robério, 39 anos de capoeira, no estado do Ceará, no Brasil, e comemorando esse 8 de março. O microfone está fechado, mestre. Abre. Pronto. Então, confraternizando com vocês aqui nesse 8 de março, ouvindo uma palestra assim fortalecedora da mestra Francesinha, não tem local para a gente estar confraternizando, fortalecendo essa luta que é de todos nós, né? Fico muito feliz de ouvir relatos, documentos tão verdadeiros e reais da nossa história, né? Quero parabenizar o mestre Herbert por tomar essa iniciativa, mestre Francesinha e todas as mestras que estão presentes aqui, para mim é uma satisfação. Eu quero falar aqui que nós hoje estamos vivendo um dos níveis maiores do campo de mandinga que a capoeira já presenciou. Hoje, sim, a gente precisa ser mandingueiro, capoeirista, homens e mulheres. Hoje, a capoeira nos exige muito mais. A gente hoje precisa despertar para diversos fatores. E eu fiquei muito feliz com a palestra da mestra Francesinha, porque ela traz aí a comunicação não violenta, ela traz a educação antirracista, ela traz aí a paciência, né? Hoje, ser capoeirista, para mim, eu dou graças a Deus de ter conseguido chegar até aqui onde eu estou, porque nem todo mundo, nem todo capoeirista conseguiu, muitos pararam, outros estão levando a capoeira de uma outra forma, que não é esse aqui, esse universo que a mestra Francesinha trouxe, não é. Quem disser que todos os mestres e mestres de capoeira vivem no mesmo universo, isso é uma ilusão, porque não é. Não é. São poucas pessoas que estão acordando para esse tema que a mestra Francesinha está trazendo, e aí eu parabenizo a todos que estão acordando para isso, né? Eu, para mim, estou me sentindo hoje, no universo da capoeira, um recomeço na minha vida de capoeira, porque está muito forte a presença da
de todas essas políticas públicas que a mestra Francesinha trouxe, para mim, é uma nova capoeira, é um novo ambiente, precisa da gente ter muita cautela, muita paciência, né? E também muita empatia mesmo, porque a gente tem que ter cuidado nos lugares que a gente anda também, que nem todos os lugares a gente vai receber a mesma coisa que nós estamos querendo, né? Tem lugar que nós não vamos receber o que a gente realmente estamos almejando para a nossa carreira de capoeira, para a nossa vida de capoeira. Infelizmente, né? Então, mestra, essa fala é só porque eu estou querendo afirmar aqui o meu compromisso também com o aprendizado. Eu quero fortalecer, dizer que eu aprendi, estou aprendendo um tanto aqui com a sua palestra, né? Muitos momentos aí que a senhora trouxe aí, eu vivi, né? Eu tive presente em algumas rodas, alguns encontros, e eu fiquei muito feliz de ver a senhora, tá bom? Muito grato pela sua palestra. Grato, mestre Herbert. Mestre Robério, minha referência, sempre foi. Quando eu entrei no Grupo Capoeira Brasil, estava lá esse gênio da capoeira, e de humildade e de respeito. Sempre me tratou com muito respeito, com muita consideração. E logo em seguida conheci o mestre Herbert, essas pessoas que estão na minha vida até hoje. E aí eu falo, a capoeira é um campo de mandinga. É sim, é um campo de mandinga, de negociação, de política, na qual, se a gente também tem uma postura boa, respeitosa, você atrai esse tipo de coisa. Muitas vezes você entra num lugar por ser mulher e é mal recebida, mas você se impõe, você se coloca com muito amor, com muito respeito, e as pessoas acabam reenergizando e há uma mudança na atmosfera, né? Eu acredito muito nisso. Muitos lugares o mestre fala que a gente vai lá para buscar e não encontra. Então a gente deixa o que a gente tem, né, mestre? E o que se a gente tem é um pouquinho de bondade, um pouquinho de amor, vai ficar aquele pouquinho lá, quem sabe é uma semente. Se alguém jogar um pouquinho de água, ela não vai crescer, né? É assim que eu acredito. Porque aonde eu tentei passar, onde eu passei, eu tentei deixar um pouquinho dessa semente. Para o respeito às mulheres, para o respeito pela busca da equidade, um tratamento com carinho, uma fala potente, mas não radical. E eu acredito muito que isso facilitou todo esse meu processo, até para ingressar no doutorado, no mestrado, no doutorado, que é uma área de reserva masculina ainda. Eu era a única mulher nesses locais também, até que minhas companheiras começaram a chegar, e eu agradeço ao universo por isso. Então, assim, gratidão aos homens, mestres que estão aqui hoje, nos apoiando, trilhando esse caminho junto com a gente, trocando para a gente aprender o que é a cultura, o que passa na cabeça do homem não é a mesma coisa que passa na nossa, porque fomos criados para pensarmos diferentes. Isso é bom, porque essa troca vai enriquecer e vai fazer a gente crescer muito. E eu acredito realmente que a gente tem que procurar lugares para frequentar que tenham mais ou menos a mesma perspectiva do que nós, porque a gente precisa crescer e evoluir, levando educação, né, respeito e uma política de equidade para todos os lugares que a gente vá. Então, assim, gratidão ao mestre Rato, mestre Robério, né, que sempre foi uma pessoa muito importante na minha carreira, sério mesmo, e a todos e todas e todos que estão presentes. E eu passo o gunga agora dizendo iê, gratidão, que Deus ilumine o caminho de vocês, se cuidem, Herbert, por favor, que eu quero encontrar com vocês em breve. Só retornar aqui, por favor, Herbert. Mestra, eu que agradeço as milhares de vezes que eu estive em Niterói e a senhora foi muito, mas muito carinhosa, atenciosa comigo, não é só comigo, foi com todas as pessoas que eu conheço da capoeira que viveu aquele momento em Niterói. Tem a senhora como uma pessoa muito atenciosa, tá bom? Muito grato, viu? Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus, com Alá, com Xalá, com quem for vocês seguirem, e que essa luz maravilhosa ilumine vocês, tá? Gratidão.